Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para novamente estar deixando mais um versículo para vocês. Hoje eu vou ler a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atolou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 homens parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. O que eu acho bonito nessa parábola é que Jesus mostra pra gente que não é placa de igreja que salva, não é. Jesus aqui não falou de um pastor, Jesus falou do próximo, né? Então quer dizer que o próximo, o seu próximo. E você? Será que você tem ajudado o seu próximo? E o mais bonito é que uma pessoa totalmente desconhecida, que não tinha um nome de uma igreja, não era um levita, não era nada, viu o homem caído e resolveu ajudar ele. Então, na vida da gente é a mesma coisa. Quando Deus resolve ajudar a gente, Deus às vezes não vai usar o pastor, Deus não vai usar o levita da sua igreja, Deus vai usar às vezes aquele que está lá, o menos improvável. O que ninguém às vezes dá nada por ele. Aquele que não tem placa nenhuma. Aquele que ninguém fala, que todo mundo fala assim, aquele irmãozinho ali, ele ajuda de vez em quando, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas qual que é a função dele na igreja? Não tem função. Então significa que não é uma função, não é a função que vai te salvar. Não é a função que vai fazer de você uma pessoa mais sábia, que vai ajudar as outras pessoas. Não. Eu não estou dizendo que os outros, Deus usa muito. Pastores, vários pastores, nossa, como Deus usa. Levitas também. Porque o levita da casa do Senhor é muito importante. É um dos mais importantes na casa do Senhor, o levita. Porque ele toma a frente de tudo. Mas aqui, Jesus está falando que o próximo, no caso, é alguém que simplesmente às vezes vai passar. Muitas das vezes você vai estar precisando de alguma coisa, uma pessoa vai passar do seu lado e vai falar exatamente aquilo que você pediu para Deus, a resposta. Essa pessoa vai conversar com você e ela nem conhece a sua vida, ela nem sabe nada de você, ela vai chegar perto de você, mas ela vai falar exatamente tudo aquilo que você perguntou para Deus, a resposta que você estava esperando. Então, primeiramente a gente tem que ter fé, porque sem fé nada é possível. E quando a gente para focar, quando a gente para pensar, olha como esse bom samaritano foi um homem valoroso. Ele não só cuidou, como ele também pagou a estalagem. Ele também não conhecia ele. Ele não conhecia, ele não sabia quem ele era, ele só achou o cara caído. Ele só achou essa pessoa caída e falou: não, pera, eu vou agir como eu queria que agissem comigo. Então, na vida a gente tem que ser assim. Se você deseja que alguém seja bom para você, seja também bom para os outros. Às vezes não é só a gente pedir, é também a gente dar. A gente não tem que só receber, mas a gente também tem que ajudar. Porque
Quantas vezes você às vezes tem um alimento na sua casa que você fala assim, não, aquilo dali eu não preciso não, porque tem muito, tá sobrando. Pega aquilo, irmão. Dá para um vizinho próximo que às vezes está necessitando, uma pessoa na rua. Aí muitas das vezes a pessoa vai falar assim, mas fulano não trabalha porque não quer. Você não conhece a situação dele. Você não sabe de nada da vida da pessoa. Então, a gente não tem que pensar nisso. Da mesma forma que Deus ajuda a gente, Deus envia pessoas o tempo inteiro para ajudar a gente. Outra história muito bonita que eu acho também, não é uma passagem bíblica, mas é muito bonito também que eu acho, é que no rádio, uma certa vez, um fiel pediu para Deus, meu pai, me ajuda. Na minha casa não tem nada, não tem comida, não tem nada. Eu estou passando muita necessidade, me ajuda. Eu preciso urgentemente de comida, porque eu estou há dias sem comer. E ele teve fé. Primeiramente, ele teve fé. Então, uma pessoa satânica, um filho de Satanás, ouvindo aquilo no rádio, né? Porque anunciaram no rádio que aquele irmão estava precisando. O diabo tentou, ele falou com ele, vai lá, faz uma compra gigante, entendeu? Faz uma compra gigante e manda para ele. Mas tem uma coisa, quando você for entregar e ele te perguntar, você fala para ele que quem mandou foi o diabo. E assim esse filho de Satanás fez aquele comprão, aquela compra gigante, enorme, e levou na casa desse fiel. Então ele bateu na porta, entregou aquela compra e o fiel falou, glória a Deus, eu sabia que Deus ia responder minhas orações, porque o que a gente pede para Deus não falha. Então esse filho de Satanás começou a rir e falou com ele assim, você sabe quem enviou? E o fiel virou para ele e falou com ele exatamente assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero saber quem é não, sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus, aleluias. Olha como Deus é maravilhoso o tempo inteiro. Satanás é obrigado a obedecer a Deus. Por isso que quando a gente pede tudo em nome de Jesus, Satanás tem que sair. Quando a gente fala tá repreendido em nome de Jesus, Satanás sai correndo, porque ele é um perdedor, ele já perdeu. Então, foca no Senhor. Primeiramente, tenha fé. Eu saí da palavra, mas vamos voltando para a palavra. É a mesma coisa, esse bom samaritano, ele foi tão abençoado que Deus mandou ele lá. Deus usou esse servo que não tinha placa, a gente não sabe se é um levita, se é um pastor, se é um obreiro, a gente não sabe o que é. Só que a gente sabe que é um servo de Deus. A gente sabe que é um servo de Deus. Porque quando você serve a Deus, você escuta a voz de Deus, você vai. Se Deus mandar você ir longe, você vai. Se Deus mandar ir na casa daquela pessoa que não gosta de você, você também vai. Porque Deus mandou, você vai obedecer. Quando você serve a Deus e quando você é fiel, você faz o que Deus manda você fazer. Então aqui é da mesma forma. Se você tem algo que você colocou nas mãos de Deus, que você pediu para Deus há tanto tempo, você fica esperando às vezes até de pessoas dentro da sua igreja, e você fala assim, nossa, mas o pastor não... Eu já falei com o pastor não dá muita ideia. Calma, Deus está preparando. Às vezes não é a partir do pastor que Deus vai falar com você, não é através do levita, não é através do diácono. Às vezes Deus vai usar o menor da igreja, o menor da casa, assim como foi com Davi. Deus vai usar aquele bom samaritano que não tem placa, ele não tem uma posição certa, mas que ele é muito usado por Deus. Então fica com essa palavra hoje, em nome de Jesus.